Bom, pessoal, dando sequência ao curso de fundações, na aula de hoje nós vamos trabalhar com o dimensionamento de sapato isolado, conforme eu já vinha adiantando para vocês nas aulas anteriores. Basicamente, o dimensionamento de sapato não é muito diferente do que a gente já andou fazendo em relação às relações de tensões. Tensão, o que é? Força sobre área. A partir de agora, a gente já está levando isso para uma situação prática, uma situação de projeto, onde a força, a partir de agora, o que vai ser? A carga do pilar. Quem é a tensão? A tensão é a tensão admissível do solo. E qual será, portanto, a variável dessa equação? O que sobrou, ou seja, a área. A partir de agora, então, nós vamos começar a dimensionar as áreas de contato das sapatas com o solo, levando em consideração a carga, a força, e a tensão, que é a tensão admissível do solo, que vai ser estabelecida por esses métodos que nós andamos discutindo, o método de Terzaghi e o método de Teixeira. Uma única observação que também vale a pena fazer nesse momento já, para adiantar, é que a força agora vai ser não somente a carga do pilar que vai ser definida pelo projeto estrutural, mas também vai ser levado em consideração o peso próprio da sapata. Nos exercícios que nós tínhamos feito até agora, nós estávamos desprezando o peso próprio da sapata. Mas como eu disse para vocês, a partir de agora a gente já está trabalhando com uma situação real, uma situação de obra. E numa situação real, a sapata obviamente tem um peso próprio que precisa ser também considerada no dimensionamento. Mas antes de nós começarmos efetivamente a fazer os cálculos, algumas considerações são muito importantes de serem feitas. Então está aqui, pessoal. Basicamente existem três tipos de sapatas num projeto estrutural. O que nós vamos convencionar chamar de sapata isolada, que são essas que eu estou apresentando para vocês aqui, pessoal, em vermelho. O que é uma sapata isolada? É um pilar isolado. É um pilar que está no meio da obra, que está na periferia da obra e que não tem uma divisa que impede a projeção da sua área. Então, quando tem divisa, é o segundo caso, o que nós chamamos de sapata de divisa. Está aqui, então, vamos imaginar que isso aqui seja o projeto estrutural esquematizado de uma residência, e aqui é uma divisa, onde a obra foi construída para uma das divisas e o recuo foi deixado do outro lado. Essas sapatas aqui, essas em preto, elas não podem ter a sua área de projeção invadindo o vizinho, mesmo que esteja abaixo do nível do solo. Então você é obrigado a construir essas sapatas com excentricidade, ou seja, a sapata fica um pouco desequilibrada. De um lado tem apoio e do outro não. Isso vai precisar, de certo modo, ser compensado por vigas alavancas, como nós vamos ver oportunamente. Outro caso também bastante comum de acontecer em obras são as sapatas associadas. O que é uma sapata associada? É quando você tem dois pilares, por uma questão arquitetônica e estrutural, muito próximos um do outro. E daí, num caso desse daí, a área de projeção de uma sapata de um pilar invade a área de projeção do outro pilar, da sapata do outro pilar, melhor dizendo. Desse modo, o que normalmente nós fazemos é construir uma sapata única que serve de fundação para os dois pilares. Tá? Tudo isso nós vamos estudar detalhadamente, isoladamente, os dimensionamentos e cada uma dessas situações que vocês podem encontrar no decorrer da vida prática de vocês. Antes de nós começarmos o dimensionamento de sapata isolada, algumas observações da norma NBR 6122 que também devem ser levadas em consideração em dimensionamento. Quando trabalhamos com obras de pequeno porte, a dimensão mínima da sapata, o B, tem que ser de 60 centímetros. Quando trabalhamos com obras de grande porte, as dimensões têm que ser no mínimo 80 centímetros. O que é uma obra de pequeno porte? O que é uma obra de grande porte? Uma obra de pequeno porte, pessoal, é aí um sobrado, uma casa sobradada, uma casa pé. A partir do momento que você já começa a trabalhar com um predinho, nós já caímos em obra de grande porte e normalmente nós vamos trabalhar com a dimensão mínima da sapata de 80 centímetros. Outra consideração importante é que normalmente, em função da topografia do terreno, melhor dizendo, pode ocorrer desníveis. Você tem uma parte do imóvel numa cota e outra parte do imóvel numa cota inferior. Para que você possa fazer fundação direta e garantir que essa fundação aqui não interfere nesta fundação de baixo, nós temos que manter um ângulo alfa aqui, entre a borda dessa sapata com a borda dessa, de 60 graus, quando estamos trabalhando em sapatas apoiadas em solo, e 30 graus quando essas sapatas são apoiadas em rocha. Okay? Lembrando a vocês que numa obra desse porte,
de desnível, sempre você executa primeiramente a sapata do nível inferior, depois a sapata do nível superior. Nunca o contrário, ok? Se você fizer primeiro a sapata do nível superior e depois resolver fazer a do nível inferior, você vai fazer uma escavação, e a hora que você fizer uma escavação, você pode comprometer a estabilidade da sapata do nível superior. Então isso é uma dica profissional para vocês. No caso de uma obra em desnível, em fundação direta, vocês têm que obrigatoriamente executar primeiro as sapatas do nível inferior e só na sequência depois executar as sapatas do nível superior. Agora, na sequência, nós vamos começar a dar início com o dimensionamento de sapatas isoladas. Vamos lá? Bom, prezados alunos, então está aqui, ó. Nós vamos começar a fazer um dimensionamento de sapata isolada. Como eu disse para vocês, a sapata isolada ela trabalha com o princípio da mecânica geral, onde tensão é força sobre área. Mas, na prática, normalmente nos dimensionamentos de fundações, o que nós vamos determinar são as áreas de contato da sapata com o solo. Então está aqui, ó. Na verdade, nós vamos fazer uma substituição do denominador, aonde o nosso denominador agora passa a ser a tensão. E a nossa incógnita, a informação que nós estamos buscando, é a área. Então, como eu disse para vocês, isso daqui é a equação na mecânica geral. Entretanto, nós precisamos levar isso para o dia a dia, para a prática do dia a dia da construção. Desse modo, a equação fica da seguinte maneira: S, que é a área A, na mecânica geral, então a área da sapata S é igual a 1,05 de F dividido pela tensão admissível do solo. Vejam, é a mesma equação. A única coisa que em vez de chamar a área de A, eu chamo ela de S. A força F é a carga do pilar e aparece agora aqui, ó, um fator de 1,05. O que é isso aqui, ó? É o peso próprio da sapata, é o fator que vai levar em consideração o peso próprio da sapata. Isso o pessoal fez em função de dados estatísticos, que normalmente a sapata fica com cerca de 5% da carga da estrutura. Então, a gente corrige, maximiza a carga da estrutura para levar em consideração também o peso próprio da sapata. Então, usando 1,05, recapitulando, eu tenho a carga da estrutura que está chegando na sapata, mais o peso próprio da sapata, tudo numa conta só. E quem é a tensão admissível? Tensão admissível é a tensão admissível do solo, ou seja, quanto que o solo admite receber de tensão sem apresentar problemas de ruptura, sem apresentar graves problemas de recalque, como nós já havíamos visto nas aulas anteriores. A tensão admissível, pessoal, pode ser obtida tanto pelo método de Terzaghi como pelo método de Teixeira, conforme nós já também apresentamos nas aulas anteriores. A partir daí, com essa equação muito simples, como vocês podem perceber, nós vamos conseguir definir as geometrias da sapata. Sabendo qual é a área, a gente passa a fazer a definição dessa geometria, ou seja, quanto é a largura, quanto é a sua profundidade, quanto é o seu comprimento, quanto é a largura, quanto é o seu comprimento, melhor dizendo. Para isso, sempre que é possível, vejam, sempre que é possível, a geometria da sapata tem que acompanhar a geometria do pilar. Por quê? Para dar equilíbrio. Se os lados, o espaçamento entre as sapatas for rigorosamente igual, a distância medida entre a face do pilar e a face da sapata for rigorosamente igual nos quatro cantos, a sapata fica bem apoiadinha, ela fica bem equilibradinha. Então, geralmente, é o que a gente tenta fazer. Quando o pilar tem uma geometria quadrada, um pilar quadrado, nós vamos procurar dimensionar uma sapata quadrada. Quando o pilar tem uma geometria retangular, obviamente que a nossa sapata é retangular. E quando o pilar é circular, obviamente que a gente não vai fazer uma sapata circular. Para pensar na execuibilidade disso daí. É muito complicado. Então, normalmente, o que nós fazemos nesse caso é uma sapata quadrada. Porque a gente faz o quê? Circunscreve uma sapata, tá? Circunscreve um quadrado, tá? No círculo. E aí, obviamente, vira o pilar quadrado. Então, obviamente, a sapata acaba sendo quadrada. Então, é o único caso em que a geometria da sapata não é igual à geometria do pilar. Mas a gente faz uma adaptação. Na verdade, o pilar circular, o tratamento dele é como se fosse um pilar quadrado, ou seja, uma sapata quadrada. Então, a partir de agora, eu vou desenvolver exemplos para vocês de dimensionamento desses elementos para que vocês possam entender isso de uma maneira melhor. Bom, prezados alunos, então, conforme combinado, está aqui um exemplo de dimensionamento de sapata para um pilar quadrado. Indiscutivelmente,
é o método mais fácil de dimensionamento que existe dos pilares, porque são equações bastante simples, como vocês vão ver aqui na resolução do exemplo. Então, falando propriamente do exemplo, está aqui, ó. O que está pedindo aqui no exemplo? Dimensionar a sapata de um pilar quadrado que tem dimensões de 20 por 20 para uma carga de 40 toneladas força, ou seja, essa é a carga que o pilar vai descarregar na fundação, 40 toneladas força. De onde estão saindo essas informações da geometria e da carga? Isso sai do projeto estrutural, pessoal. Então, numa obra grande, normalmente tem um projetista de estruturas e um projetista de fundações. Então, quem vai te fornecer essa informação é o projetista de estrutura. No caso de uma obra de menor porte, um sobrado, um predinho de menor porte, normalmente, pela prática do mercado, quem faz o projeto de estrutura e o projeto de fundações é o mesmo profissional. Então pode ser que seja você que tem que fazer o projeto de estrutura, chegar nas dimensões dos pilares e nas cargas que eles vão transmitir para as fundações e, na sequência, dimensioná-las adequadamente. Então, essas duas informações, para efeitos de exercício em sala de aula, porque vai ser discutido aqui no nosso curso, eu vou estar sempre fornecendo para vocês, tanto as dimensões dos pilares, quanto as cargas que eles descarregam nas fundações. Quanto vai ser a tensão que o solo vai admitir? No nosso exemplo aqui, vai ser 20 toneladas de força por metro quadrado. Como é que eu cheguei nisso? Ora, ou foi pelo método de Terzaghi, ou foi pelo método de Teixeira, como nós já havíamos visto nas aulas anteriores do nosso curso. Com essas informações estabelecidas, com os dados estabelecidos, a gente vai lá e aplica aquela equação da área da sapata. A área de uma sapata é 1,05 da carga dividido pela tensão admissível. Lembrando a vocês que o 1,05, pessoal, levando para considerar o peso próprio da sapata, 40 toneladas da força é a carga que o pilar vai descarregar na fundação, foi dado no enunciado do problema, dividido pela tensão admissível do solo, que foi calculado pelo método de Teixeira, que está no enunciado do problema, de 20 toneladas de força por metro quadrado. Então está aqui, ó, 1,05 vezes 40 dividido por 20, fazendo essa conta, vocês vão ver que isso dá 2,10 metros quadrados. Na sequência, nós sabemos, portanto, que é um pilar quadrado. Se é um pilar quadrado, a sapata, obviamente, vai ser quadrada. Fica uma fórmula extremamente fácil, é a fórmula do quadrado. O comprimento é igual à largura da sapata, é igual à raiz da área. Um lado é igual ao outro, já que a sapata é quadrada. Então, Lzão é igual a Bzão. Lembrando que L é o lado maior da sapata e Bzão é o lado menor da sapata, que foi a convenção que nós adotamos no nosso curso. É igual à raiz da área. Então, aplicando a equação aqui, ó, L é igual a B, que é igual à raiz do nosso exemplo aqui, 2,10, nós chegaremos em 1,45 metros aproximadamente. Notem que eu coloquei um asterisco aqui, ó, para chamar a atenção de vocês. Sempre vamos trabalhar com dimensões múltiplas de 5 centímetros. Pessoal, nós estamos trabalhando numa obra. Não adianta a gente querer precisão milimétrica do pessoal, querer precisão de 1 centímetro. O profissional não vai conseguir executar isso na obra. Então, normalmente, em dimensões de sapata, nós trabalhamos com múltiplos de 5 centímetros, ou seja, 1 em 45, 1 em 50, 1 em 55 e assim sucessivamente. E, finalmente, aqui, como ficaria o desenho da sapata? Está aqui em preto o pilar, 20 por 20, e a sapata 1 em 45 por 1 em 45. Importante, o centro de gravidade do quadrado da sapata tem que coincidir com o centro de gravidade do quadrado do pilar. Ok? Na sequência, nós vamos fazer agora o dimensionamento de uma sapata para um pilar retangular. Bom, pessoal, então agora eu vou resolver para vocês aqui um dimensionamento de uma sapata de um pilar retangular. Olha os dados do nosso exercício. Pilar retangular agora, dimensões 20 por 30. Qual é a carga que ele vai transmitir para as fundações agora? 60 toneladas força. Eu mantive aqui a mesma tensão admissível do solo. Como já disse a vocês, só para ser redundante, isso é dimensionado conforme o critério de Teixeira ou o critério de Terzaghi. Aqui, para facilitar, eu mantive a mesma tensão admissível. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, indiscutivelmente, é calcular a área. Não muda absolutamente nada. Nós continuamos fazendo pilares isolados, que não são aqueles pilares de divisa, que estão na divisa com outro terreno do vizinho, e que também não são sapatas que estão encavaladas umas sobre as outras. Então, a fórmula permanece a mesma. 5% da carga do pilar, para considerar o peso próprio da sapata, dividido pela tensão admissível do solo, que é 20. Fazendo essa conta, vocês vão chegar que a área para esse caso, para esse pilar, melhor dizendo, é 3,15 metros quadrados. Agora é que vem a diferença para o pilar quadrado.
A partir de agora, vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer é identificar quem são os elementos de dimensão que nós vamos ter que adotar. Então eu desenho aqui para vocês. Ó. Já sabemos que o pilar retangular vai demandar uma sapata retangular, sempre que possível. Então o que você vai identificar aí? B, menor dimensão do pilar, então está aqui, ó, B, a menor dimensão do pilar, B minúsculo, L minúsculo, ou Lzinho, maior dimensão do pilar. E nós teremos o Bzão, B maiúsculo, que é a menor dimensão da sapata, como é a convenção do nosso curso, e L maiúsculo, que é a maior dimensão da nossa sapata, consequentemente. No fundo, o que eu estou fazendo é o seguinte, o Bzão e o Lzão, já estamos trabalhando já há um certo tempo com essas duas incógnitas. Agora eu estou também fazendo com que as incógnitas dos pilares também tenham as mesmas nomenclaturas. Para diferenciar uma da outra, eu optei por colocar as dimensões dos pilares com letras minúsculas, Bzinho e Lzinho. Então agora na sequência, identificando esses parâmetros, nós vamos fazer o dimensionamento para chegar às medidas Bzão e Lzão, que são as que nos interessam para o dimensionamento da sapata. Bom pessoal, então dando sequência aqui, eu coloquei aqui agora para vocês, ó, lado Bzinho, que é o lado menor do pilar, é o 20 centímetros, lado enunciado, e o Lzinho, que é o lado maior do pilar, 30 centímetros, também está no enunciado. Quem é Bzão? Nesse momento eu ainda não faço ideia, é a minha incógnita. Mesma coisa para o Lzão, que também é outra incógnita desse exercício. A única coisa que eu sei é que fazendo a conta lá da área da sapata, eu necessito de uma área de 3,15 metros quadrados de sapata para poder transmitir as tensões do solo compatíveis com o que o solo é capaz de admitir. Para fazer o dimensionamento de sapata retangular agora, você vai precisar das duas equações que eu estou apresentando aqui, ó. Lzinho menos Bzinho é igual a Lzão menos Bzão, equação 1. Lzão vezes Bzão é igual a S, equação 2. Aí você simplesmente substitui. Ó. Primeiro você pega a equação 1, Lzinho menos Bzinho é igual a Lzão menos Bzão, de modo então que dá 0,3 menos 0,2. Veja, eu coloquei aqui em metros, para trabalhar tudo em metros, para facilitar no final o resultado. E é igual a Lzão menos Bzão, que são as dimensões da sapata, das quais eu ainda não sei quais são elas. De tal maneira, então, que o máximo que eu consigo chegar aqui é que Lzão menos Bzão é igual a 0,1. Ou seja, eu fiz a subtração aqui. Dei uma ajeitada na equação e deixei L em função de B. Simplesmente o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei o B e passei para o outro lado da equação. De tal maneira, então, que L é igual a B mais 0,1. Chamei isso de expressão 1 em algarismo romano. Peguei a equação 2 agora aqui embaixo, pessoal, e escrevi, ó, Lzão, que é da sapata, vezes o lado menor da sapata, o Bzão, tem que dar a área S calculada, é óbvio. Então, Lzão vezes Bzão é igual a 3,15 metros quadrados, me dando, então, a equação 2 em algarismo romano. O que eu faço agora? Agora eu pego a informação da equação 1 e substituo na equação 2. Está aqui, ó, aplicando a equação 1 em 2, a gente tem que Lzão vezes Bzão é igual a 3,15. Mas quem é Lzão? Lzão é B mais 0,1. Está aqui, ó, Lzão é igual a B mais 0,1. Então eu substituí o L aqui, eu substituí o L por essa equação aqui, ó. Quem é L? B mais 0,1, ok? Que multiplica B, igual a 3,15. Aí eu fiz uma distributiva. Peguei o B, multipliquei pelo B da equação, peguei de novo e multipliquei por 0,1. Resultando no quê? B ao quadrado mais 0,1. Peguei o 3,15 que estava do lado de lá da equação, passei para o lado de cá, ficou menos 3,15, é igual a 0. Caímos numa fórmula de Bhaskara. Vocês acharam que nunca ia usar isso na vida, né? Está aqui, ó, uma aplicação direta da fórmula de Bhaskara. O Bhaskara ele vai sempre me dar as duas raízes que satisfazem a equação. Qual que é a equação aqui? B ao quadrado mais 0,1b é igual a menos 3,15. Vocês que são craques aí em matemática devem se lembrar, né? Que aqui é o termo A, aqui é o termo B da fórmula de Bhaskara e aqui é o termo C. E que a fórmula de Bhaskara é delta igual a B ao quadrado menos 4ac. Então eu simplesmente vim substituindo aqui, ó. Quem é B? É o termo que a equação é no grau 1, 0,1, que está na frente do B.
4A. Quem é o A? É o 1 que não está aparecendo aqui, mas ele está aqui multiplicando o B ao quadrado. Então, 4 vezes 1, que é o lado que é o parâmetro A. Vezes C. Quem é C? Menos 3,15. Fazendo essa conta, pessoal, vocês vão chegar que delta é igual a 12,61. Aí eu tiro a raiz do delta. Tirando a raiz do delta, eu tenho 3,55, trabalhando com duas casas depois da vírgula. E aí eu começo a trabalhar com os equacionamentos para achar as duas raízes que satisfazem a equação. Chamei a primeira raiz de B'. Então, quem é B'? Menos B mais raiz de delta sobre 2A. Então, isso também é da fórmula de Bhaskara. Quem é B mesmo? B é 0,1, que é o termo que está multiplicando a variável de grau 1. Então, está aqui, ó, menos 0,1. Só substituir o 0,1. Mais a raiz de delta, que eu calculei aqui, ó, 3,55 dividido por 2A. E quem é o A mesmo? É o 1, que não está aparecendo aqui, mas que ele está aqui multiplicando a variável que está elevada ao quadrado. Então está aqui, ó, menos B mais raiz de delta sobre 2A. Fazendo essa conta, vocês vão chegar em aproximadamente 1,73. Como eu disse para vocês, nós trabalhamos sempre com múltiplos de 5 centímetros. Então eu já arredondei para 1,75. Positivo. A outra equação é menos B menos raiz de delta sobre 2A. Fiz a mesma substituição, substituí os mesmos termos da equação de grau 2 aqui e cheguei em menos 1,83, que daria, na verdade, arredondando aqui, 1,85. Qual que é o termo que você vai usar? O positivo, obviamente. Então está aqui, ó, quem é Bzão, acabei de achar a dimensão Bzão, ele vale 1,75. Aí eu lembro que quem que é L? L é o Bzão mais 0,1. Então está aqui, ó, L é o Bzão mais 0,1. Bzão é 1,75 mais 0,1, portanto o Lzão quanto dá? 1,85. Olha que coincidência, 1,85 é o mesmo valor que você teve aqui se você arredondar para múltiplo de 5 centímetros, só que aqui está com sinal negativo. Pessoal, o que a gente chega à conclusão aqui é que a segunda variável negativa é o lado L. Sempre vai ser o lado L. Se você quiser, sempre faça a conta, mas não precisa. Toda vez que você achar a segunda variável aqui negativa, é só trocar ela para o sinal positivo, arredondar ela para múltiplo de 5, que se a equação estiver certinha, se o cálculo estiver correto, você vai ter a variável L. Tá? Então está aqui, ó. O L vale 1,85, que é o mesmo 1,85, só que com o sinal negativo que eu achei para a variável B. São as duas raízes que satisfazem a equação. Então está aqui o desenho da sapata. 1,75 por 1,85 para um pilar de 20 por 30. Eu fiz uma checagem aqui, ó. A área da sapata é L vezes Bzão. Então eu peguei 1,85, multipliquei por 1,75 e cheguei em 3,24 metros quadrados, que é maior que a área necessária de 3,15 metros quadrados, portanto o dimensionamento está ok. É sempre importante fazer essa checagem para ver se a área de projeção da sapata ficou igual ou maior à área que você calculou inicialmente. Porque esse é o grande objetivo, ter uma área de sapata compatível com a tensão que o solo é capaz de admitir, atendendo a questões de ruptura e atendendo as questões de recalque. Mas, professor, por que o valor deu maior? Deu maior, pessoal, porque nós fizemos arredondamentos aqui para múltiplos de 5 centímetros. Então, obviamente, vai dar ligeiramente maior do que o valor originalmente calculado. O que não pode acontecer é dar menor. Se deu menor, provavelmente deve ter alguma coisa errada no dimensionamento. Tá ok? Bom, pessoal, não é complicado. É só dar uma desenferrujada aí e lembrar da fórmula de Bhaskara, tá? Mas vejam, a proporção dos lados aqui, ó, é 10 centímetros. Se eu tirar o lado L do lado B, dá 0,1, que é exatamente a mesma proporção que dá quando você tira o lado menor do pilar, o lado maior do pilar, menos o lado menor do pilar, que é 0,1 também. Então, a ideia de dimensionar uma sapata para um pilar quadrado é que a relação entre os dois lados permaneça exatamente a mesma, para que haja uma proporcionalidade entre as dimensões. Agora, na sequência, nós vamos resolver um exemplo de pilar circular. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar então para vocês o dimensionamento quando os pilares têm formatos circulares. Normalmente o pessoal, os arquitetos, gostam de chamar isso de colunas. Para calcular uma sapata de uma coluna, você vai ter que definir um quadrado equivalente
e trabalhar e tratar isso como se fosse um pilar quadrado. Então está aqui, ó, calcule as dimensões de uma sapata para um pilar circular, cujo diâmetro é 40 centímetros, que suporta uma carga de 125 toneladas. Para onde está indo essa carga, pessoal? Para o solo. Então eu preciso saber quanto que o solo é capaz de admitir. Lembrando que tensão admissível é quando atende tanto a ruptura quanto o recalque. Tensão admissível, portanto, 40 toneladas força por metro quadrado. O que eu vou fazer então, pessoal? Primeira coisa, definir um pilar quadrado, tá? Onde a circunferência do pilar original, do pilar real, que é uma coluna, ela fica circunscrita nele. Ora, muito simples. O lado do pilar nada mais é do que o diâmetro da coluna, do pilar circular. Então fica sendo um pilar quadrado de 40 por 40. Convertendo aqui, né, L igual a B igual a 0,40 metros. A partir daí, pessoal, fica muito fácil. A tratativa passa a ser como de um pilar quadrado. Então o que eu fiz aqui? Ó? Calculei a área da sapata, 1,05 vezes a carga, 125 toneladas, dividido por 40 toneladas força por metro quadrado. Quanto que eu cheguei? Eu cheguei que a área que essa sapata vai precisar ter é de 3,28 metros quadrados aproximadamente. Sempre duas casas depois da vírgula, ok? Aí que eu fiz? O tratamento de um pilar quadrado. O lado maior da sapata é igual ao lado menor da sapata e a raiz da área, 3,28. Eu nem coloquei a equação aqui porque você já tem a equação original quando resolvi o exemplo do pilar quadrado. L igual a B, portanto, vai dar 1,81 metros. Como eu disse para vocês, normalmente nós não vamos trabalhar com dimensões múltiplas de 1 centímetro. Nós vamos trabalhar sempre com dimensões múltiplas de 5 centímetros. Então eu já arredondei para cima. Sempre arredonde para mais, nunca arredonde para menos. Então, 1,85 metros. De tal maneira, então, que a configuração final é essa aqui. Está aqui o pilar circular. Normalmente a gente vai fazer mesmo uma golinha na sapata de 40 por 40. E a partir dali, a gente vai distribuir as dimensões de 1,85 por 1,85. De novo, o centro de gravidade da sapata coincide com o centro de gravidade do pilar. Isso vale para a sapata quadrada, isso vale para a sapata retangular, isso também vale para a sapata circular. Bom, pessoal, em termos de dimensionamento de sapatas isoladas, são essas as informações que eu tinha que passar para vocês. Na próxima aula, nós já vamos trabalhar com outro caso, que são as sapatas de divisa. Até lá! Bom, prezados alunos, agora estou propondo para vocês aí alguns exercícios de dimensionamento de fundação de sapata isolada. Cada item desse exercício é um dos exemplos que nós resolvemos. O gabarito vai ser disponibilizado na internet. Até mais!